verso de número 12, fala-nos assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Aleluia. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade, a qual Deus nos concede estarmos mais um dia, e essas semanas, este mês que eu estive buscando ao Senhor, eu pedi uma palavra ao meu Deus, e Ele, que ouve as nossas orações, Ele responde também, pois a Bíblia diz: clamar-me-ei e responder-te-ei, né? E eu creio na palavra que ela é fiel e verdadeira. Por isso, quando eu pedi ao Senhor algo que viesse falar à igreja, eu pedi algo que Deus viesse revelar o coração da igreja. Eu não vim pedir, irmãos, que Deus revelasse a vida dos irmãos, o que os irmãos passam, o que os irmãos não passam no seu dia a dia, ou o pecado que às vezes é oculto. Não, irmãos. Eu pedi ao Senhor que me revelasse a necessidade da igreja do Senhor. E Ele me leva neste texto de Romanos, onde fala-nos: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverai na oração. E quando eu leio este texto, irmãos, eu me lembro que Deus me deu este nome desta mulher, de uma mulher, irmãos, que os irmãos conhecem, por muitas vezes já ouviu ministrações, a qual fala de uma mulher que sofria muito em sua vida. O nome dela, Ana, a qual se encontra no livro do seu filho, a qual seu filho escreveu, 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do verso 1, fala de uma mulher que a sua história, o começo dela é um pouco triste, porque toda mulher, irmãos, eu creio que é assim, sonha em um dia se casar, e depois de casada, sonha um dia em ter filhos, sonha em ter uma vida ao lado do seu marido, uma vida abençoada. E essa mulher também sonhava. Só que nós observamos este texto, eu vejo 3 pontos que me chamaram muita atenção quando eu leio esse texto. O tamanho do sofrimento dessa mulher, que às vezes nós não conseguimos entender. Porque em 3 versículos ela fala do estado espiritual, do estado de vida que ela estava vivendo ali. Se você observar comigo, no verso de número 10, ela diz que ela era amargurada de alma. No verso de número 11, ela fala que ela tinha uma grande aflição. Ela tinha aflição. E no verso de número 15, ela fala que ela era atribulada de espírito. Irmãos, quando eu percebi algo, por que ela sofreu do que ela estava sofrendo? Porque ela não falou que ela era uma pessoa triste, mas ela deu 3 referências do tamanho da gravidade, do grau de sofrimento que ela estava vivendo, aonde alcançou a alma, que é a sede do nosso pensamento, alcançou o seu corpo físico também, porque como pessoa, e alcançou o espírito dela também. Ela estava fraca de espírito. Se você, e eu procurei, pesquisei, irmãos, aqui, quando ela fala sobre a amargura de alma, ela fala da aflição, da angústia, do desgosto, e fala de uma infelicidade, um descontentamento muito grande, uma emoção falida e sem vida,
uma vitrine de tristeza em seu grau mais elevado. A amargura é uma morte lenta de uma pessoa que não vive, mas apenas sobrevive a um estado de miséria existencial. Pessoa que não tem prazer em sorrir e se alegrar, dominado pela tristeza e refém da desesperança. Olha o grau de sofrimento dessa mulher. Uma mulher que já não tinha mais alegria na vida. Uma mulher que vivia angustiada, vivia infeliz, vivendo um dia após o outro, morrendo um dia após o outro. Também vemos aqui, irmãos, ela como pessoa aflita, ela estava em desespero, um sentimento de agonia, um sofrimento intenso, preocupação e desassossego por alguma coisa e que veio afetar a sua vida direta ou indiretamente. Vemos também ela atribulada de espírito, uma condição de uma pessoa que sofre com problemas ou adversidades, que está atormentada por essa dificuldade. Olha, irmãos, o que ela estava passando poderia classificar como uma depressão em seu grau mais elevado. E essa mulher, ano após ano, subia ali em Siló 3 vezes ao ano, nas festas que haviam, que os judeus celebravam. 3 vezes ao ano, ela subia para adorar ao Senhor, junto com seu marido. E a Bíblia revela ainda, irmãos, que a sua, vamos pôr aqui, a sua adversária, porque aquilo não era nem amiga, mas era uma adversária, que excessivamente irritava ela. Eu imagino com palavras de derrota, palavras que ela dizia, por um exemplo, vamos pegar: você nunca vai ter filho, você nunca vai trazer alegria a Eucana, você é uma mulher inútil, imprestável, uma mulher que nunca vai sentir a alegria de pegar uma criança no colo, nunca vai sentir a alegria de ver essa criança sorrir, de ver essa criança chamar você de mãe. Eu imagino que ela irritava de todas as maneiras, e a Bíblia nos revela, irmão, não revela o tempo, mas se nós formos ver o tempo, mais ou menos, que fala que ano em ano, e até que nesta ocasião, Eucana fala a ela: não sou melhor do que 10 filhos. Então Eucana já tinha 10 filhos. E eu fiz uma conta que, imaginando eu, que são 9 meses de gestação, nasce a primeira criança. Aí coloca aí por alto, 3 meses ela, Penina, engravida de novo. E assim, durante 10 filhos, 10 anos. 10 anos sendo irritada, 10 anos sendo afrontada com palavras de derrota, de desânimo. Ela chega ao ponto de dizer que o Senhor esqueceu, porque ela fala aqui no verso de número 11: se lembrares de mim, se não esqueceres de mim. Um sentimento de que todo o ano ela orava: Deus, me dá um filho, me dá alegria para a minha vida, me dá esperança. Mas parece que Deus tinha esquecido. Eu imagino que ela clamava, chorava, igual a Bíblia diz que ela chorava diante do Senhor, e Deus, em silêncio. Eu vejo que essa mulher foi intentada, foi ali irritada, foi acusada, foi injustiçada, porque até mesmo um sacerdote, um homem de Deus, que devia somente proferir bênçãos, ele tem aquela mulher como embriagada. Até mesmo ele acusa ela de ser uma mulher embriagada, dada ao vinho, dada a bebidas fortes.
que ela chega a um ponto de dizer de si mesmo que ela, para ele não intentar ela como uma filha de Belial, e eu fui procurar o que é isso. É uma pessoa imprestável, que não serve para nada. Olha o tamanho do sofrimento dessa mulher. Só que o que me chama a atenção aqui, irmãos, sabe o que é? É que a pessoa que estava ao lado dela, que ela, creio que via todos os dias, em vez de trazer uma palavra amiga, em vez de dizer algo que edificasse a vida dela, só deixava ela cada dia mais para baixo, que era Penina. Penina estava do lado dela, morava na mesma casa. E essa mulher tinha que enfrentar essa luta, essa barreira. Porque imagina, meus queridos, uma criança nasce, ela olhando e falando: como eu queria ter um filho, mas eu não posso. Nasce outra, eu não posso. Aí chega o sacerdote, tem ela como embriagada, ela chega ao fim. Acho que a sua esperança já estava acabando. E eu comecei a pensar, quando eu falei: Deus, me revela algo que a tua igreja está passando. E Deus me falou, irmãos, que muitas coisas estão acontecendo, pessoas desanimadas, pessoas tristes, angustiadas, sofrendo, pastor Anderson, que às vezes entra dentro dessa igreja, até mesmo com um sorriso, ele reveste o seu rosto com um sorriso, mas por dentro está chorando, está gritando, já não acredita que Deus é na vida dele. Eu imagino que ela, neste momento de sofrimento, o Deus que era o Deus Todo-Poderoso, que podia fazer, o Deus que deu a mulheres filhos como Sara, como Raquel, como Rebeca, agora, para ela, era como um Deus pequeno, porque o problema dela já era tão grande, pastor Anderson. Para ela, dentro dela, e às vezes dentro da igreja há muitas pessoas assim, que olha o seu problema, olha a sua dificuldade, e é uma barreira para olhar para Deus. E aí vem, eu estava falando isso hoje para os irmãos, quando eu estive na casa do meu irmão, da minha cunhada, eu falei algo que acontece muito dentro da igreja, das pessoas que estão ao seu lado, que em vez de trazer uma palavra que vai te levantar a sua autoestima, que vai te trazer confiança, que vai te trazer fé, traz uma palavra assim: está difícil. Eu falei: olha a sua situação. Eu falei para o meu irmão: está procurando serviço, minha cunhada procurando serviço. Eu falei isso para eles. Eu falei: quantas pessoas olharam e quantas pessoas diziam para vocês: vocês vão conseguir, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer um milagre na vida de vocês. Mas a maioria fala: está difícil mesmo o serviço. Olha, agora olha, aqui não tem, para esse lado não tem mais. Ou seja, nosso Deus não pode abrir porta onde não tem porta. Deus não pode abrir uma porta de emprego. Deus não pode fazer algo. Aí olha o outro: ah, se eu fosse você, eu acho que era melhor ir embora para o Brasil. Aqui já não dá mais não. Eu ouço isso todos os dias dentro da minha casa. Quando eu falo às vezes para minha sogra, ela não cristã, eu falo: está difícil, né? O Japão já não é a mesma coisa que antes. O serviço está fraco. Conversando com ela, ela fala: acho melhor nós ir embora. Mas ela não. Mas é ímpio. Agora tem pessoas, às vezes dentro da igreja, que servem ao mesmo Deus, mas tem as mesmas palavras das pessoas do mundo. E a Bíblia fala, irmãos, que nós não devemos falar palavras que não produzam edificação para aqueles que o ouvem. O que você ganha, o que eu ganho falando, desanimando mais aquela pessoa? Você mata. Eu mato as pessoas espiritualmente. Porque quer deixar alguém já para baixo, você chegar com uma palavra mais para baixo ainda, é aí.
E eu vejo que é essa que estava do lado. Agora, mas eu vou falar aqui, eu estou falando primeiro as pessoas que estão do lado. Mas eu vou falar aqui, irmãos, uma coisa que Deus falou para mim também. Sabe o quê? Que não foi só os nossos irmãos que às vezes estavam do nosso lado, mas também os líderes. Porque um líder como Eli, ele matou. Se fosse outro, matava a ovelha. A ovelha está lá chorando, angustiada, não está saindo nem voz. Eu acho que nem lágrima já não estava saindo mais daquela mulher. Ela só mexia a boca. Ele olha, observa. Ei, filho, aparta desse vinho aí, ó. Julga a pessoa sem antes conhecer. Esses últimos dias Deus tem falado muito comigo, irmãos, sobre essa parte de julgar. Foi aqui falado, desde aquela época que o irmão Daniel veio aqui e trouxe ele leu, não julgueis para não ser julgado. Às vezes, irmãos, você senta do lado do seu irmão aí, você julga as atitudes dele. Às vezes eu julgo a atitude dos outros pelo que eu vejo, mas a gente não sabe o que a pessoa passa. Às vezes tem pessoas aqui, irmãos, que sofrem há anos e anos. Tem pessoas aqui, irmãos, que sofrem por alguma coisa, pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, por algo da sua vida, que às vezes, irmãos, ela está orando, ou ele está orando, há anos e anos, e Deus está em silêncio ainda. E às vezes a gente olha e fala, olha, aquela pessoa não produz nada, aquela pessoa é parada, aquela pessoa não fala, e começamos a apontar o dedo e dizer, às vezes não na frente da pessoa, mas às vezes por trás, porque normalmente, irmãos, acontece isso quando nós estamos assentados conversando. Aí começa, sai um homem de um fulano e fala, não, mas aquele fulano é assim, é assado, aquele fulano é assado, ele não faz nada, mas você não sabe o tamanho do sofrimento que ele está ali, que já não consegue fazer com que ele tenha ânimo, que ele vem escondido atrás de um sorriso, sentado dando glória a Deus, mas na verdade ele está gritando, misericórdia, Deus me ajuda, vem me socorrer. Às vezes, irmãos, olha para o irmão do seu lado, olha para ele, olha para um lado, olha para o outro. Às vezes está sorrindo, né? Mas você conhece a vida dele? Você conhece as aflições que ele passa, o sofrimento que ele passa? Às vezes somos insensíveis, egoístas, egocêntricos, sabia? Queremos as bênçãos para nós, pensamos em nós, queremos nos satisfazer, queremos ter 10 filhos, e a pessoa que está ali, não, deixa isso de lado, é filha de Belial, é imprestável. Às vezes estamos assim, irmãos, julgando as pessoas pela capa, mas não sabe o que passa dentro do coração de cada um. E Deus falou uma coisa para mim, irmãos, em vez de você abrir a boca para julgar, para falar, independente do que ele já fez ou do que ela já fez, se ela está pagando, se ele está pagando um preço de algo que ele errou no passado, Deus tem me falado, quem somos nós? Romanos, está lá em Romanos, de novo, irmãos, o mesmo texto que eu li. Fala no versículo de número 15, ou no 14 e 15, fala assim, ó, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com que se alegram, e chorai-vos os que choram. Compartilha o sentimento dessa pessoa. Às vezes as pessoas, sabem o que acontece, irmãos? Às vezes as pessoas não se abrem, sabe por quê? Com medo da pessoa, em vez de
olhar e falar assim, olha, eu estou contigo, dar um abraço e falar assim, ó, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai fazer algo na sua vida. Não! A pessoa tem medo de daqui a pouco, pastor Andres, o Senhor me conta alguma coisa íntima, em vez de eu orar, estar ali, te abraçar e falar, nós estamos juntos, pastor Andres, eu vou na outra pessoa e falo, ó, o pastor Andres me contou isso aqui, ó, o que está acontecendo na vida dele, por causa disso, é porque ele fez isso, é por causa daquilo, e aí as pessoas se fecham. Mas a Bíblia fala que nós temos que contar as nossas necessidades. Olha aqui, ó, versículo de número 13: comunicai com os santos as vossas necessidades. Às vezes o nosso coração está tão fechado. E uma vez a missionária Érica falou, e os irmãos que estiveram nesse culto vão lembrar, os novos vão ouvir pela primeira vez. Ele falou que isso que nós guardamos dentro do nosso coração é como xixi de cachorro, ela falou uma vez. Cachorro não vai nos portão, lá no Brasil tem portão, aqui no Japão não tem, e levanta a perninha e faz xixi naquele lugar. E todo dia é aquele negócio, é ali, parece que marcou território. Só que você percebe que o ferro ele corrói e ele vai destruindo. É a mesma coisa, irmãos. Às vezes nós guardamos as coisas, é como um xixi de cachorro que está consumindo a nossa vida, e a gente está ali, ó. Agora, eu pergunto, será que eu ou você temos confiança de se abrir ao nosso irmão e falar as nossas necessidades, o que nós passamos no nosso dia a dia, qual o tamanho do nosso sofrimento, o tamanho da nossa dor, sem medo da pessoa olhar para ele e dizer assim, está pagando preço, ou de sair contando para todo mundo, espalhando para meio mundo? Será que temos? Será, irmãos? Deus tem me colocado muito isso no meu coração, irmãos. Tem colocado muito isso. Tem muitas pessoas sofrendo, que estão vindo nas suas últimas forças para a igreja, porque estão sofrendo há anos e anos e não houve uma palavra de bênção, de vitória que sai de nossas bocas. Uma palavra, olha, irmão, eu estou contigo, irmão, dá um abraço, você não está sozinho não. Sabe por quê, irmãos? Olha o que a palavra de Deus produz. A palavra de Deus produz em nós vida. Nós estávamos morrendo, mas a palavra de Deus nos produz vida, nos dá paz, nos dá força, nos faz crescer, cura-nos a alma, o coração, cura-nos, dá sabedoria, dá felicidade, liberta, purifica, transforma a nossa mente, guarda-nos, é lâmpada e luz para a nossa vida, nos alimenta, livra-nos do mal, nos dá saúde, dá descanso, nos dá vitória, nos dá confiança. Olha o que ela produz em nossa vida. Nos dá confiança, irmãos. Porque quando o sacerdote Eli olhou e falou assim, filho, vai em paz, que o Deus de Israel conceda lhe pedir. Uma palavra, uma bênção, ele ministrou uma bênção para a vida dela. E o que aquilo lá produziu? Diz que o semblante que era caído, triste, desanimado, pastor Andres, agora já era um semblante alegre, feliz, porque aquilo lá produziu nela vida, levantou ela de onde ela estava caída, deu esperança para ela, que ela creu somente aquela palavra, o Deus de Israel conceda a sua petição. Ela creu, a esperança começou a queimar dentro do coração dela. Ela conseguiu agora já ver com outros olhos aquele Deus que muitas vezes estava por trás do grande problema dela, já era um Deus maior. Ela já saiu confiante daquele lugar, sabendo que Deus iria conceder agora um filho a ela. Olha o que a palavra de Deus produz. Olha o que a palavra de Deus produz, irmãos. Vida. É vida, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo
motivação para aqueles que ouvem. Mas tem que sair palavras que vai levantar, que vai ajudar, que vai fortalecer. Deus não colocou nós como juízes nessa terra. Não, irmãos. Para julgarmos o que o seu irmão fez no passado. O que foi passado, passou, irmãos. Ele vai ter que prestar conta com Deus, não com você. Você tem só o quê? Liberar amor, dar amor. Pessoas morrem por causa disso, irmãos. Pessoas saem da igreja por causa disso. Porque vem às vezes chorando, precisando de uma palavra amiga, precisando de um abraço. Mas o que ouve muitas vezes não é o que vive. Porque ele vive na bênção. Mas quando fala dos outros, fala coisas que... mas está difícil. Mas está vivendo um milagre de Deus. Mas fala para os outros, parece que quer a bênção só para ele. Infelizmente, irmãos. E ela começou a entender, irmãos. Porque começou a abrir os olhos dessa mulher. Quando uma palavra, uma simples frase, mudou a história dessa mulher. Uma simples frase. E eu aprendo que a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre, o quê? Ela prospera naquilo que ela é enviada. Sempre faz o que apraz ao Senhor e prospera naquilo que ela é enviada. Qualquer palavrinha, Jesus te ama, que seja, irmãos. Eu estou contigo. Quando você disser, olha, não se preocupa, Deus fala, eu estou contigo. Ainda que esteja no vale da sombra da morte, pode ter certeza, Deus estará contigo, segurando as tuas mãos, te sustentando com a destra. Aquilo já começa a produzir uma confiança, uma alegria no coração da pessoa. A pessoa já começa a tirar toda aquela escama do olho que ela antigamente tinha, que não conseguia enxergar a Deus. E ela começa a enxergar, Ana começa a enxergar agora o milagre dela. Agora ela está ali toda esperançosa, esperando no Senhor, no tempo do Senhor, como foi falado aqui, o tempo para todas as coisas. E chegou o tempo dela. Chegou o tempo dela. O tempo dela colher o que foi ali plantado em lágrimas. Deus não esquece de ninguém, irmãos. Deus não abandona ninguém. Não deixa o seu sofrimento, a sua dor, não deixa isso que falaram muitas vezes para você te desanimar, te entristecer, te colocar para baixo. Glória a Deus. Não deixa não, irmãos. Persevera, se alegre no Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem uma vitória, Ele tem um milagre para a sua vida, irmãos. Quando Ana entendeu o propósito do Senhor, Ana, ela fala que lhe daria o nome desse menino de Samuel. Aí ela fala, porque pedi ao Senhor. Eu quero dizer aqui, irmãos, duas coisas que Deus me revela quando eu vejo os nomes das pessoas. Quando algo me chama a atenção no nome. O nome, irmãos, Ana, fala assim, cheia de graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Graça é favor imerecido. Algo que nós não merecemos, mas nós recebemos do Senhor. O nome dessa mulher já dizia o que ia acontecer com ela, que ela ia receber do Senhor algo que ela não merecia, mas ela recebeu. Samuel. Samuel, se você traduzir também do hebraico, o nome Samuel fala-se o ouvir de Deus. Olha aí, o que ela fez? Pediu ao Senhor, e o que Deus fez? Samuel ouviu a ela. Deus ouviu o pedido dela e nasceu.
nasceu a bênção, nasceu a vitória. Agora eu te pergunto, quantos de nós, irmãos, nos sentimos infrutíferos, incapazes? Pessoas que estão aqui às vezes, irmãos, e ora, chora, clama, grita, ou até mesmo nem lágrimas saem mais dos seus olhos, de tamanho sofrimento, e muitas vezes já não tem mais alegria, porque parece que Deus se esqueceu dela. Mas eu falo, irmãos, tem Anas aqui. Aí você fala, mas eu sou homem, irmãos. Mas tem graça para todos, irmãos. Tem favor imerecido para todos. Deixa Samuel nascer. Deixa um milagre nascer na sua vida. Deus quer fazer milagre. Deus vai atentar ao seu pedido, irmãos. Ele não te esqueceu, não. E se Ele está em silêncio, irmão, eu aprendi uma coisa. É que Ele está preparando a bênção. Ele está preparando. Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Na hora que Ele abrir a boca, irmãos, Ele não vai abrir a boca e falar, ó filho, não, você não vai receber não. Não, quando Ele abrir a boca é para decretar a vitória, decretar o milagre, decretar a bênção que Ele tem para a sua vida, o que você precisa. Porque senão, irmãos, eu não acredito mais nessa palavra, se for assim. Porque a Bíblia fala que Ele realiza os desejos do nosso coração. Fala ou não fala, irmãos? Fala ou não fala? Deus não realiza os desejos do nosso coração? A Bíblia não fala que aquilo que é semeado lá, nós colheremos o quê? Com alegria? Quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você tem se derramado na sua casa? Não sei aonde você está, ou na igreja, e você fala, cadê o meu milagre? Mas saiba de uma coisa, se for eu falando, ela cai por terra, ela não prospera. Mas uma coisa é certa, a minha Bíblia diz assim, irmãos, que ela é fiel e verdadeira, e digna de toda aceitação. O que Deus prometeu, Deus cumpre. O que Deus fala, Ele faz. O que Ele falou que Ele vai fazer na sua vida, irmãos, pode ter certeza, Ele vai fazer. Não vai nem chegar tarde, porque às vezes as pessoas falam, né, que Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda e também não falha. Ele vem na hora certa, no momento certo. E Ele abençoa. E quando Ele abençoa, irmãos, é muito mais do que nós podemos imaginar. É mais do que nós podemos imaginar, irmãos. Você acha que às vezes a gente pede, né? Não sei, como um exemplo, nós pede um Fusca. Deus não pode abençoar com uma Ferrari? Não é, irmãos. Porque as coisas de Deus, irmãos, o pensamento de Deus, a Bíblia fala que é maior do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, irmãos. O que nós pensamos, queremos, irmão, não pode se comparar. A Bíblia fala que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem. É algo grande. Deus vai fazer coisas grandes. Deus faz coisas grandes no nosso meio. Não é? Ou Deus, quando vai te dar uma bênção, você precisa pagar a sua conta ou pagar o seu aluguel 50 mil, Ele vai te dar 25 mil? Deus vai fazer isso? Aí você vai ter que chorar mais um pouco, correr atrás. Não, quando Deus Ele abençoa, irmãos, você pensa que Ele vai te dar 50 mil, Ele vai te dar 70, 80, 100. Eu estou falando aqui, irmãos, eu estou dando exemplos de que Deus não dá nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Deus, quando Ele abençoa, irmãos, Ele surpreende. Nós surpreendemos a Deus, mas Deus surpreende as nossas vidas. Uma mulher que queria ter filhos, medicina, tenta. Já vi pessoas aqui, irmãos, e é testemunho de que medicina tentou, fez ali inseminação, e nada. Mas quando o nosso Deus, Ele entra para operar, quando o nosso Deus, Ele coloca a mão,